Olá, meus amigos, onde quer que esteja, você é vitorioso em Cristo Jesus. Só o Senhor pode garantir isso para nós. Quero ler com você Hebreus capítulo 12, o verso 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A grande nuvem de testemunha. Amados, quando nós lemos na palavra de Deus e vemos homens que venceram, que lutaram, que guerrearam pela fé em Deus, que dedicaram a sua vida à obra do Senhor, e o seu sucesso, suas vitórias, às vezes parece nos colocar distante de suas realidades. Este povo, estes homens, como Abraão, Isaque, Moisés, Jacó, Jefité, Gideão, enfim, e outros, eles venceram. Se você ler no capítulo 11 da primeira carta aos Hebreus, você vai ver que eles lutaram e venceram pela fé. Mas outra coisa que nós não podemos nos esquecer é que eles foram homens limitados igualmente a nós, igualmente você e eu. Foram homens que venceram, que lutaram, consagraram sua vida, mas eles também tiveram seus momentos de crises, eles também erraram, eles também tiveram momentos de falhas, de falta para com Deus. Na Sagrada Escritura, esses homens que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 12, são chamados de grande nuvem de testemunha. O escritor, no capítulo 11, fala deles como homens, como heróis pela fé, e no 12 ele continua o assunto dizendo: nós também, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço. Olha, quando nós lemos a vida do profeta Elias, os milagres, a sua aplicação no reino de Deus, e no final ele foi trasladado para o céu. Isso nos coloca um pouco assim distante dele, dentro da realidade dele com a nossa. Nós vemos na palavra de Deus que o profeta tinha uma comunhão, tinha uma autoridade ímpar para com o Senhor. Mas ele também teve os seus momentos de crise. Mas nós não podemos olhar para esses homens como que eles fossem um super-herói e que nós estamos tão distantes que não podemos ser fiel a Deus e ser vitoriosos, guerreiros como eles. Em Tiago capítulo 5 diz que o profeta Elias orou para que não chovesse, depois orou para que chovesse. Mas antes disso, o escritor Tiago diz: o profeta Elias tinha as mesmas paixões que nós, mesmas fraquezas e debilidades. É assim que nós precisamos entender na Sagrada Escritura. Quando olhamos para o apóstolo Paulo, vemos um homem muito poderoso, cheio da graça e da bondade do Senhor. Entretanto, nós precisamos entender que esses homens foram cheios do Espírito Santo e que esse mesmo Espírito ainda existe hoje com seu poder total e pode nos usar poderosamente, assim como usou aqueles homens, assim como Jefité, Gideão, Abraão, Moisés e outros foram heróis, venceram essa grande nuvem de testemunha que fala em Hebreus, capítulo 12, o verso 1,
da mesma maneira nós venceremos. Aliás, é isso que Tiago está dizendo, que a oração da fé pode muito seus efeitos, que se a oração do justo pode muito seus efeitos, que se a gente orar, Deus pode nos ouvir. Aí ele diz, porque o profeta Elias tinha as mesmas fraquezas, as mesmas paixões, ele tendo as mesmas limitações que nós temos hoje, mas apesar disso, ele orou para que não chovesse por 3 anos e meio, e depois chorou para que chovesse, e a chuva voltou. Então, esses homens, a grande nuvem de testemunha, foram os heróis que venceram, lutaram, mesmo com suas debilidades. Então, Hebreus dizendo assim, nós também deixemos todo o pecado e o embaraço. O segredo está deixarmos o pecado, dedicarmos a nossa vida, consagrar a nossa vida ao Senhor. Repito, deixemos todo o pecado e embaraço. Muitos embaraços na vida são apresentados para nos levar a cair. O embaraço em si não é pecado, mas é embaraçando que se cai. Então, o escritor dos Hebreus está dizendo, portanto, nós também, como eles, dos heróis da fé, do capítulo 11 aos Hebreus, assim como eles venceram, assim como eles lutaram e foram vencedor, nós podemos vencer também. Isso no versículo seguinte, deixemos todo o pecado e embaraço que de perto nos rodeia. Aí o versículo diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É isso que nos faz a diferença. Os nossos embaraços podem até acontecer, mas o que precisamos fazer é levantarmos, é nos colocarmos de pé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o construtor, aquele que edifica, aquele que alimenta as nossas almas. Atente-se para a palavra de Deus. Não se preocupe com as circunstâncias que te rodeiam, que tenta perturbar a sua alma, que tenta perturbar a sua vida. Saiba que eles não foram super-heróis, eles não foram homens super crentes, tiveram as mesmas limitações, mas mesmo com as suas debilidades e fraquezas, eles tiveram um alvo, eles tiveram um objetivo, eles lutaram e venceram porque tiveram um propósito. Tenham você também, tenhamos nós um propósito, tenhamos nós um objetivo na vida e seremos também participante dessa tão grande nuvem de testemunha. Que Deus abençoe a sua vida. Não desista da sua carreira que Cristo propôs para você. O segredo está, deixe o pecado e o embaraço que de perto te rodeia, nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Compartilhe vídeo, envie para os seus amigos, vídeos que você encontrar como edificante para a sua alma. Nos ajude na divulgação neste mundo da palavra de Deus, edificando uns aos outros através da Sagrada Escritura. Não se preocupe, Deus está conosco. Mesmo que a crise, os problemas, as dificuldades estejam nos açoitando de um lado para o outro. Mas assim como os servos de Deus do Antigo Testamento venceram, lutaram, eles correram a carreira que foram proposta a eles. Do mesmo jeito, você, sua família, vencerá pela palavra de Deus. Prossiga em frente, não deixe que nada embarace os seus pés, não deixe que nada venha atrapalhar a sua comunhão com Deus. Não se esqueça, deixando o pecado e o embaraço, que são às vezes coisas comuns da vida, que para nós não parecem ser tão perigosas, mas Deus sabe que pode nos levar a cair. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei, o país,
o estado onde você está. Eu só sei que Deus conta com você. Não se embarace com as coisas dessa vida. Um abraço em nome de